Olá, viventes do Cerrado, sejam bem-vindos a mais essa Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Semana que vem nós vamos fazer um programa especial sobre as águas brasileiras e águas tocantinenses, justamente por essa questão de ter saído um relatório sobre os produtos químicos nas águas. E semana que vem a gente havia comentado semana passada com uma das participantes, né, a Eliane Toktrop, que íamos trazer sobre a questão dos resíduos sólidos da construção civil e da reciclagem desses resíduos. A questão da reciclagem, da separação de detritos, de resíduos e a utilização dele em outros meios, outros insumos, é uma questão muito importante e fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Aqui na Gazeta do Cerrado, ano passado, nós trouxemos o engenheiro florestal Rasca Rodrigues, que foi secretário de Meio Ambiente lá do Paraná, e ele comentou sobre que o futuro das cidades e do desenvolvimento urbano é que não seja necessário mais aterros sanitários. Eu cheguei a ter uma conversa com o cônsul dos Estados Unidos, que ele me falou sobre o sistema hoteleiro e dos cassinos, por exemplo, de Las Vegas, e ele fala que todos os resíduos, o lixo, o sistema de esgoto interno, todos são tratados e retornam para a natureza limpos. Então eles não jogam lixos fora. Os resíduos e incinerações, eles fazem, e os lixos contaminantes, eles têm uma incineração de autoclave, sem poluentes, e o resto eles trazem com uma questão de tratamento interno. Então a gente vai convidar aqui a Eliane Toktrop para falar sobre os resíduos sólidos. Nós só vamos aguardar ela entrar. Lembrando que semana que vem a gente vai trazer sobre essa questão da contaminação das águas, no especial do Dia Mundial da Água. Então a gente vai trazer um pessoal da BRK, os pesquisadores da Universidade Federal, para que a gente possa comentar sobre os impactos disso, porque ultimamente tem sido liberado um monte de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né? E eles estão sendo, inclusive, trocar a nomenclatura para pesticidas, para que a gente possa liberar. E alguns pesticidas liberados aqui, inclusive, são proibidos na Europa, e aqui houve também a divulgação de um mapa da contaminação das águas brasileiras, o que é uma coisa muito problemática, e a gente precisa começarmos a nos preocupar sobre essa questão disso, porque a gente trouxe também aqui na Terça Ambiental uma professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, a qual ela estava comentando do número de doenças que os pesticidas, agrotóxicos provam, inclusive o aumento do número de casos de autismo, né? Além do câncer, né? Inclusive a BASF, não, a Monsanto, que foi comprada pela BASF, perdeu uma ação nos Estados Unidos, a qual teve que pagar uma indenização milionária a um agricultor que conseguiu provar que desenvolveu câncer para aplicação daquele Roundup, que é aquele pesticida que é muito utilizado, inclusive, aqui no Brasil. Eu estou tentando aqui falar ela teve dificuldade em entrar. Ela entrou semana passada, deu certo. Eu vou de novo fazer o convite aqui. E ela daqui a pouquinho vai entrar para a gente falar sobre essa questão da separação de resíduos. A Eliane Toktrop é bacharel em Direito, líder do Comitê de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Palmas, e ela é integrante da coordenação do Fórum Estadual do Lixo e Cidadania do Tocantins. A gente sabe que de uns anos para cá, os municípios brasileiros foram obrigados, via lei, a fazer o plano, incluir no plano diretor essa questão da separação de resíduos, a questão do aterro sanitário, que substitui os antigos lixões a céu aberto, né? O aterro ele tem que ter uma lona embaixo para conter o chorume, que é aquela água que sai dos lixos e aterros. Ó, a Eliane entrou, agora eu vou convidar ela. Ela está com dificuldade em entrar aqui. Vamos
convidar novamente. Pode ser, às vezes, uma atualização do próprio... Aqui, ó. O próprio Instagram, às vezes, ele pede para atualizar. Eu autorizei aqui. E essa questão do plano diretor das cidades tem que ter um plano de resíduos sólidos. Os resíduos, no outro programa, a gente estava falando que não é uma palavra muito conhecida, é o lixo, né? O lixo seco e o lixo úmido que a gente tem em casa. Algumas cidades no Brasil já têm essa questão da coleta seletiva, ou seja, a coleta de lixos e resíduos separados, né? O lixo que pode ser reciclável daquele que não pode ser reciclável. O que pode ser reciclado as embalagens plásticas, alguns tipos de papéis, os papéis não molhados, não papel absorvente, nem papel higiênico, né? E o resto tudo tem as indicações na própria embalagem, como latas de alumínio, latas de ferro, até as caixas Tetra Pak também têm possibilidade de reciclagem hoje em dia, inclusive pode picar ela e transformar em telha térmica ecológica, inclusive eu cheguei a comprar, tinha uma época que tinha para vender até aqui em Palmas e no Luzimangues. Então, existem esse tipo de tecnologia, já está sendo utilizado, inclusive para fazer compensados. A Eliane está com problema na hora de entrar. Eliane, pode ser que tenha que atualizar o seu Instagram. Sai do Instagram, fecha os outros aplicativos, entra de novo. A gente está no aguardo da sua presença aqui, para a gente falar sobre essa questão tão importante. Ela organiza nas quadras aqui de Palmas a questão de separação voluntária de lixo. Olha lá, agora sim. Ainda não estamos te vendo. Olá, ainda não estamos vendo. Conseguiu? Olá. Deixa eu ver. Ainda está com uma dificuldade técnica lá. Então, essa questão da separação de lixo, né, é muito importante, não só para as casas, mas também nas empresas, né? A gente vê que alguns lugares têm essas latas separadas, essas latas, né, os espaços de lixo, para que a gente possa fazer a separação. E quem está acostumado, né, como eu fui acostumado na cidade de Curitiba, que tinha coleta seletiva, na segunda, quarta e sexta era lixo comum, e terça, quinta e sábado era a coleta seletiva. A coleta seletiva, ela serve para esses dias também para os agentes ambientais de coleta seletiva, que são os, os catadores, né? Esses que têm os carrinheiros, aqui não tem muito por causa do sol, né? Mas em muitas cidades eles fazem um serviço de fio dental, né? Para poder fazer essa coleta seletiva antes que venha a prefeitura fazer. Então, nesses dias, eles coletam os materiais mais caros, que gerem emprego e renda, eles criam as associações de agentes de coleta seletiva. Né? Ela está com dificuldade técnica lá, estou aceitando aqui, mas pode ser que outros programas, desliga os outros aplicativos do celular, porque pode estar roubando banda, né? E entrar de novo. E esse é um assunto muito importante, porque a gente não... Os lixos que são reciclados, que podem ser reciclados, eles vão enchendo os aterros sanitários, enchendo os latões, enchendo isso e diminuindo a vida útil dos aterros. Então, é um problema muito grande, que inclusive todos os municípios já tinham que estar com aterros sanitários. A gente sabe que no Jalapão tem municípios que não têm aterro sanitário, ainda estão com lixão a céu aberto. No Tocantins tem muitos, e isso pode ser resolvido com uma questão de consórcio, ou seja, união de 3 ou 4 municípios ou mais próximos para poder dividir o custo de um caminhão para poder reduzir aí e conseguir fazer esse aterro da forma que é. Porque o aterro ele não é uma coisa tão barata, mas também não é tão caro, né? Tem um sistema de lona, vai empilhando, compactando e montando. Mas esse aterro ainda não é a melhor solução, já que nós temos como reciclar ou transformar em adubo para jardins, jardinagens, prefeituras, plantas, flores, como essa aqui atrás, sem que a gente precise descartar esses resíduos da forma tradicional. Ela está dizendo aqui, boa noite, estou tentando conectar, ela não está conseguindo conectar.
Estou de novo aceitando. Às vezes tem que sair, desligar o Instagram e entrar de novo, para que a gente possa falar. E ela está envolvida com um grupo que faz a reciclagem dos detritos de construção. Olá, a gente ainda não vê o seu vídeo. A câmera pode ser que tenha que inverter a câmera. Naquela flecha para cá e flecha para lá. Do lado do íconezinho da câmera. Eu acho que agora vai dar. Agora vai. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos os telespectadores que estão agora conosco, né? Partilhando desse momento tão importante. Maravilha. E eu desculpa obrigado. Se eu não conseguia estar conectando junto, eu tava com um probleminha na conexão aqui, e aí agora conseguiu. Agora deu tudo certo. Ótimo, maravilha. Então, eu já comecei a introduzir o assunto dessa questão da reciclagem, a importância da reciclagem, e a gente havia comentado semana passada, que a gente iria trazer na outra semana, sobre a questão da reciclagem dos detritos da construção, e a gente podia começar por esse assunto, para você explicar essa possibilidade, e que tem já hoje em Palmas uma associação, né, que faz isso. Explica para a gente um pouco mais. Sim, Eliane. Então... E obrigado pela sua presença. Eu que agradeço sempre essa oportunidade, e é importante demais esse canal estar aberto e disponível para justamente informar a população, informar a comunidade e também sensibilizar, porque é através desse canal, é através realmente do contato com cada pessoa que estiver ouvindo, que nos estiver nesse momento acompanhando, é que ela vai ter a diferença entre conseguir fazer de forma correta e dar o destino correto. Essa é a nossa intenção, e justamente hoje também dar essa informação de que nós temos em Palmas a Ambiental, que é uma usina de reciclagem do material, do resíduo da construção civil. E todo aquele telentúlio... Uma usina de reciclagem, isso? Uma usina de reciclagem da construção civil. O que eles fazem, né? Você chama o telentúlio, aquelas empresas, então eles têm eles trabalham em conjunto com o telentúlio, e o telentúlio leva esse material e despeja lá na usina. Na usina eles têm, inclusive, lá dentro mesmo da usina, uma usina de beneficiamento, que esse material, então, ele é todo separado. Ele passa pela esteira, vai para a trituração, e esse material ele volta para ser reutilizado para aterro de lotes. Esse é um material reciclável. Então, assim, é importante demais, porque eu não acompanhei no início, né, mas eu sempre gosto de fazer essa referência e a lembrança de que a sustentabilidade é justamente isso, né? Ela está dentro dessa economia circular, que é justamente você fazer girar a economia através de material, reaproveitando e recolocando no mercado material reutilizado através da reciclagem. Então, e a sustentabilidade é justamente isso, né? Então, nós estamos falando de uma questão uma questão social, ambiental e financeira, que é a econômica, né? Então, engloba essas partes. Por quê? Porque você compra um material para aterrar o seu lote e um material mais em conta, por ele ser um material reciclável. Então, você, inclusive, pode doar todo o seu material de uma destruição, de uma casa para reformar ou para construir, e vai lá, esse material vai para essa usina, e essa usina, ela transforma esse material que volta para você, para o seu aterro. Então, assim, nessa trituração. Então, é importante demais nós termos a noção de como funciona essa cadeia, de como funciona isso. E eles estão, normalmente, precisando, e agora, precisando muito da ajuda, inclusive, da Energisa, para resolver um problema de um transformador, porque eles estão necessitando implantar outro equipamento de beneficiamento, e o triturador, para eles poderem ter muito mais, receber mais material
e poder dar conta da demanda também. Então, olha só a importância que tem, muitas vezes, de nós conversarmos e passarmos essas informações adiante e as pessoas terem essa, digamos assim, agora, a informação correta de como ela fazer com o seu material. Por exemplo, faz uma reforma em casa, não chama a carretinha que vai juntar esse material, que é um dos grandes problemas, é o impacto ambiental que uma carretinha muitas vezes vem, recolhe na sua casa e vai deixar ali no Parque César Mar, vai deixar lá na estrada que vai para as chácaras, ou mesmo na TO, você muitas vezes vê os rejeitos jogados ali, aquele rejeito da construção civil, que é considerado rejeito da construção civil, né? Que é um material riquíssimo e que está jogado ali. Então, assim, essa mentalidade de que nós estamos colocando o nosso lixo de casa em algum outro lugar que a gente não se interessa onde é, mas para onde vai, isso não pode mais continuar. A gente tem que ter a noção da nossa responsabilidade em relação ao destino correto do que nós consumimos. Nós somos consumidores. Hoje é o dia do consumidor, inclusive, nós precisamos ter um consumo consciente. Então, se nós vamos construir, se nós vamos reformar, nós precisamos, então, saber que o ideal é chamar um teleentulho. Esse teleentulho vai levar esse material lá para a usina, e inclusive na usina, dentro do teleentulho, vai material da coleta seletiva de reciclagem. Por exemplo, o papel, aquele papelão do cimento, a cooperativa que trabalha lá, ela junta todo esse material, ela vende. Todo o material da construção civil é aproveitado. Esse material, os restos do piso, do azulejo, tudo é triturado. E os recicladores lá que estão lá dentro dependem desse material. Então é importante demais nós termos essa consciência de que o teleentulho não é lixo comum. A gente precisa valorizar esse serviço, visto como algo que está beneficiando toda a sociedade e o meio ambiente e ainda trazendo benefício para você, porque você pode ir lá e comprar o material para aterrar o seu próprio lote ou um outro lote. Mas e tem custo isso para tirar o detrito ou é autossustentável? Como é que funciona isso? Assim, o caminhão para você locar o teleentulho, que é uma outra empresa, no caso, né, mas que ela leva para a usina, você paga R$100 para aquele teleentulho. Aí aquele teleentulho vem, que é uma outra empresa, então, né, mas eles mais barato, não é? É mais barato que o próprio transdetritos da vida, não é? Com certeza, porque se você precisar, por exemplo, aquela caçamba, né, que eu chamo de caçambinha, que é o coletor, ela, se você for ali analisar o peso dela e a quantidade que vai, já compensa. Porque uma carretinha não sai menos hoje de R$50, R$80. Então, o teleentulho vai ficar ali na sua calçada, disponível no tempo que você precisar com eles. Eles vêm, eles retiram, esse caminhão vem, retira e leva para a usina. Então, e você paga R$100, não é um custo alto, é um custo baixo, por quê? Porque a usina, ela recebe menos até por isso, mas esse material, ela sobrevive porque ela vende esse material, ela reaproveita esse material, reutiliza esse material e esse material volta para você utilizar. Então, é aí que entra onde eles acabam tendo o seu, digamos, benefício, né? Consegue, então, recuperar e manter a usina. Então, isso é importante demais, Marco, porque isso não é divulgado. E aí nós temos formas hoje simples de resolver essa situação. Por exemplo, o próprio CAL Tocantins pode ter, hoje tem sistemas, já temos o sistema de todos os deslocamentos de caminhão, hoje já são monitorados, você precisa ter esse registro, né, esse MRT. Então, assim, você precisa ter hoje, qualquer movimentação de uma empresa, ela tem que estar monitorada, e elas são monitoradas hoje. Então, por que não agregar a isso toda essa movimentação, por exemplo, de uma reforma, de uma construção? Por que já não estar todo esse movimento
já conectado. E não é difícil hoje, com a tecnologia, com os aplicativos, é muito fácil. Porque geralmente atrás de uma reforma e atrás de uma construção, quem é que está por trás é um engenheiro e um arquiteto. Então, eles estão ligados, né, ao CAL. Então, na verdade, seria só um pequeno ajuste que poderia ser feito para que isso fosse de uma forma controlada e até fiscalizada pela própria prefeitura. Então, nós temos hoje a solução para todas essas questões ambientais que nós temos, esse grande problema. Por quê? Porque muitas vezes você vê que o maior problema nosso é ver, por exemplo, em qualquer estrada que a gente sai daqui da TO, ou mesmo na TO, a quantidade de entulho que as pessoas vão jogando no lixo, que é resíduo, geralmente resíduo da construção civil, ou até mesmo lixo. Aquilo ali é geração de insetos, de problemas de doença, de focos de dengue, de focos de outras doenças. Então, assim, é uma questão também de saúde pública. E muitas vezes a pessoa que contrata um serviço que não é, por exemplo, um teleentulho, ela não se dá conta que aquele transporte pode talvez deixar lá no lote do amigo dele, do parente dele. Porque às vezes eles jogam dentro. Ah, sim. Então, às vezes assim, precisa aterrar mesmo para nivelar o terreno, tem vários usos, né? Exato. Então, assim, não, mas eu digo no sentido de que a pessoa tem que ter consciência que pode afetá-la. Indiretamente vai afetá-la, de alguma forma vai afetá-la. Então, o melhor realmente é fazer o procedimento correto, que é esse justamente que nós temos. Inclusive, o pessoal da usina poderá vir numa próxima oportunidade também falar mais sobre o processo, como eles atuam. Nós temos essa oportunidade também de fazer isso, né? E eu acredito, Marco, que a ideia aqui, que, como eu a falo... gente tem a Raide está falando aqui, ó. Seria interessante a prefeitura fazer essa parceria, tendo em vista inúmeros casos irregulares de disposição inadequada de resíduos sólidos da construção civil dentro da cidade, causando uma grande limpa. Isso é verdade, a gente vê em alguns bairros aquele amontoado de resto de construção e que isso tanto incomoda porque isso, mas claro, pode criar bichos, ratos. Gera um impacto ambiental negativo para todos e no caso, essa destinação incorreta do resíduo sólido, ele, como eu falei, ele causa vários problemas e é como eu já citei aqui. E a prefeitura poderia, claro, a prefeitura, o CAL e juntar, fazer uma rede para poder realmente controlar, fiscalizar e também criar meios de informar a população, porque o meu maior problema com relação à própria coleta seletiva, a questão de reutilização do material, é a falta de informação. Então, esse é o nosso maior problema, porque as pessoas, a partir do momento que elas têm a informação correta, elas não irão mais fazer o descarte incorreto desse material do rejeito da construção civil ou do resíduo da construção civil, que é o RCC. Exatamente. Então, nós temos aqui em Palmas uma usina destinada para esse fim e nós podemos procurar, então, meios de levá-lo até lá, no caso, através do teleentulho. Inclusive, se você levar no seu próprio carro, você chega lá, paga R$20 e pode descartar lá também. Então, tem essa possibilidade também. Então, assim, ó, são várias opções que você tem que impede de você depositar inadequadamente esse resíduo da construção civil em lugares impróprios e que vão afetar a comunidade, que vão afetar o meio ambiente e vão lhe afetar, porque é feio você ir para sua chácara, por exemplo, e ter que passar por um monte de entulho. Principalmente a área de chácaras. É feio, né? Isso incomoda, isso tem que incomodar as pessoas, isso tem que realmente impactar, né, na reação das pessoas, porque imagina você ter uma estrada que você vai para a sua chácara toda limpa, toda conservada, a diferença que faz, valoriza muito mais. Então é isso também que a gente precisa trabalhar, que você fazer o destino correto do descarte
de todo material reciclável, inclusive o resíduo da construção civil, vai fazer uma diferença da qualidade de vida para você também. E para todos nós, como sociedade e como comunidade. E é essa, digamos assim, a grande informação que é preciso repassar para as pessoas. Porque, claro que o nosso consumo consciente, ele passa primeiro, né, pela sua própria autorresponsabilização. Não é mais só o poder público responsável por isso. Que nós temos aquela, digamos, ideia de que a gente responsabiliza tudo o poder público. Não é mais. Por quê? Porque nós somos os consumidores. Nós temos que ter essa responsabilidade com relação ao que nós estamos produzindo de resíduo sólido. Então, mas tem também uma corresponsabilidade da indústria reversa, né? Tem, com certeza, a corresponsabilidade. Só para explicar o que é a indústria reversa, é que é mais preocupante nos casos, por exemplo, de materiais contaminantes, como baterias de celular, pilhas, lâmpadas, as empresas são obrigadas a ter, principalmente nos pontos de compra, de ter uma embalagem, um local para que possa ser ecoponto, né? Um ecoponto de recolhimento. Recolhimento para que não contamine os lençóis freáticos, o lixo e outros resíduos, se for descartado de forma irregular, né? Exatamente, porque a logística reversa, ela prevê que o fabricante é responsável por dar o destino correto. E aí o comerciante que vende, então ele precisa atuar junto, ele providenciar juntamente com o fabricante um ecoponto e para que o fabricante venha e recolha esse material, sem custo nenhum para o consumidor. Então, isso é importante também para o consumidor. Hoje é o nosso dia, o dia do consumidor. Então, a gente precisa estar muito, digamos assim, atentos a nossa responsabilidade, a nosso dever e a nossa obrigação, porque nós vivemos em sociedade e disso depende a qualidade ou não, né? E o desenvolvimento ou não da nossa economia. Então dentro mesmo... A rede está comentando aqui, ó, olha o valor da multa. Ela falando assim, ó, vale salientar, conforme a legislação ambiental, a multa de qualquer lançamento de resíduos sólidos a céu aberto é alta, que vai de 5 mil a 50 milhões, dependendo do impacto ambiental, além de responder pelos crimes ambientais atuais. Exatamente. Eu ia chegar na questão financeira. Por quê? Porque o que eu sempre falo? Como eu vivi muito tempo da minha vida na Alemanha, eu já morei 3 vezes lá, e quando as pessoas dizem assim, não, mas você morou no primeiro mundo, lá eles são educados. Não. Não é questão só de educação. A questão é de punição. Fiscalização e punição. Fiscalização e punição. Pesa no bolso. Então, o alemão, por exemplo, ele faz o que tem que fazer corretamente, porque senão ele vai ser multado e muito. E ele tem que pagar por isso, porque lá não existe você negociar. A partir do momento que você esqueceu, errou, não pagou, vai pagar a multa. E a multa é muito cara. Então, não compensa você não fazer a forma correta lá, por exemplo, da reciclagem, a forma correta da destinação desses resíduos. Então, é a diferença. E é importante isso para nós, porque nós sempre pensamos, nós, no nosso Brasil, nunca vamos chegar ao primeiro mundo. Não, a gente tem que reverter essa situação. E é isso que a Raide falou, né, Raide? Justamente sobre a questão que eu digo da economia. O que é a economia circular? Que ela tem os 2 pontos. Uma, o consumidor, ele tem que realmente pagar. O problema é que nós não temos fiscalização adequada para isso e nem contingente no momento para isso, né? Gente para fazer isso, essa fiscalização. Mas deveria ter. Eu sempre digo que não temos como a questão do policiamento, que a gente reclama, nós não temos como ter um policial para cada cidadão. Então, nós não temos como ter um fiscal para cada cidadão, mas nós temos como sociedade civil organizada, sociedade civil unida, melhorar nossa qualidade de vida e, com isso, ter o nosso desenvolvimento econômico. Porque são os 2 lados. A questão da geração de renda dessas famílias, por exemplo, que trabalham lá na usina. Você está garantindo a geração de renda de famílias que trabalham com esse material. E isso é importante demais, porque eles podem aumentar o número de funcionários se você
destinar corretamente o seu resíduo da construção civil, por exemplo, que é o que nós estamos falando agora. Então, é muito importante nós termos toda essa consciência. E isso é a sustentabilidade. É esse tripé, justamente a economia, a ecologia e a sociedade. E quando a gente fala em sociedade, é a sociedade civil e o poder público, é todos nós, é todos juntos, não existe mais assim, é só a Eliane ou é só a prefeitura, não. Nós temos hoje que estar em trabalho, em conexão, porque você não consegue hoje mais trabalhar sozinho. Então, isso é muito importante. E agora nós estamos numa crise, Marco, nós estamos numa crise. E eu, no meu pensamento, que eu sempre, né, expresso, é assim, ó, sempre no momento de crise você desenvolve, a tendência é você criar um meio de desenvolver, né? Então, assim, ó, nós estamos agora com essa questão o preço da gasolina, que vai disparar, já está disparando, já está nos afetando aí, né? Aí a guerra, né? A questão da guerra. A guerra agora ela vai nos ensinar muito na questão ambiental. O próprio, agora pulando um gancho, eu estou pulando um gancho, só para um exemplo. O próprio questão dos fertilizantes, que até então nós dependíamos da Rússia, né? O que abre um leque para nós? Agora nós nos darmos conta que nós temos que é um fertilizante da mineração, que é um fertilizante que a gente pode reutilizar, são fertilizantes bio agora que a gente pode usar, então a gente pode voltar para aproveitar esse gancho e aprender que nós podemos nos tornar autossustentáveis usando o que nós temos em casa, e nós temos um pátio imenso, o Brasil é um pátio gigantesco de possibilidade de desenvolvimento. E aí nós podemos usar o que nós temos sim. Então a gente tem que aproveitar esse momento de crise para dizer, nossa, o fertilizante não vem mais da Rússia, vamos então ver o que nós temos de recursos. Explorar, tem a questão da reserva das terras indígenas. Primeiramente, que as pessoas têm que ter consciência. O índio, ele tem o direito da terra e é o uso do solo. O subsolo pertence à União. Isso é muito claro que toda a população precisa saber. O índio não é dono do subsolo. Quem é dono do subsolo é a União. Então, assim, ó, a questão de poder ou não explorar os recursos naturais em terras indígenas é uma questão política. É uma questão política, porque isso as pessoas não têm essa informação. Porque elas pensam, não, o índio vai proibir de que a terra dele seja explorada por uma mineradora, ou, né, para poder retirar esse material, que agora nós necessitamos do fertilizante já. Não, não é bem assim. Por quê? Porque você tem maneiras de explorar de forma sustentável, de forma correta, e você pode sim explorar o minério. A União tem esse direito. É dela, pertence a ela. Então, eu sei que é uma questão que não é uma questão de discussão aqui, mas assim, ó, a gente tem que respeitar a terra indígena, a gente tem que proteger e preservar, e com eles a grande questão entrar em união, entrar em parceria e conexão, mas não do impacto, né? Não, há um impacto, claro, porque eles estão numa área de preservação, mas hoje nós sabemos que a preservação ambiental ela pode sim ocorrer se for de forma controlada, se for de forma acompanhada pela equipe técnica. Nós sabemos disso, nós temos como preservar, nós temos como fazer isso e compensar, inclusive compensar o próprio indígena da sua tribo, compensar por isso e ampliar mais áreas para eles também, né? Então, assim, ó, nós sabemos que é uma questão realmente difícil, por quê? Porque envolve uma política que a gente sabe que tem outros interesses. Então, eu sou a favor, pelo amor de Deus, as terras indígenas, como você me conhece, né? Eu, com a questão ali própria do Jalapão, entrei em contato, fiz a denúncia para o Ministério Público. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que, mais do que nunca, já ter resolvido essa situação dos indígenas e dos quilombolas no Tocantins. Porque está na lei.
na nossa Constituição Federal, está na nossa Constituição Estadual. Nós só temos que colocar em prática isso. Então, nós já temos uma lei rígida e forte para isso. Nós já temos. Basta vontade política para isso. E o que acontece? Você tem que saber negociar, você tem que saber ter essa participação com os índios. Os índios, desde que você preserve a natureza, ele não vai se opor. Ele não vai se opor. O índio, ele quer que você... A Rádio está comentando aqui, ó. O mais triste de tudo isso é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem mais de 10 anos, mas tem pouca efetividade e sem ter resolvida em vários locais, não só no Tocantins, mas em todos os estados. E eu participei como delegado daqui do Tocantins, do Meio Ambiente, na Conferência Nacional, a qual eles estavam implantando essa política de resíduos sólidos, né? E existia, assim, uma preocupação, exatamente, existia uma preocupação e até uma organização das associações de separação de lixo, desses catadores, e que eles inclusive, se propuseram, até comentei na outra pergunta, se propuseram a organizar a separação de lixo nos municípios, né? Inclusive, ia diminuir o custo até para as prefeituras, né? Tira um dia de coleta, nós coletamos os lixos reciclados, a gente avisa a população que determinado dia vamos ser nós que vamos coletar, a gente separa, gera emprego, renda e depois revende ou já refaz alguns pequenos produtos, como fazer vassoura de embalagem PET, já é possível fazer num processo semi-artesanal, semi-industrial, né, que já pode gerar o recurso na própria comunidade ali com a transformação, né? Então já existia isso, e existia uma lei e um prazo para implementação e até agora não foi cumprido, né? Já acabou esse prazo, né? Inclusive, nós temos atual, né, o Plano Nacional e agora a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de janeiro de 2022, e inclusive ela veio, que é uma parte boa que eu considero, ela preservou e manteve o respeito e a consideração pelos catadores e dando preferência para que as prefeituras contratem ou façam os serviços com os catadores para justamente ter essa valorização. Mas isso é o que acaba entravando as prefeituras. Por quê? Porque as prefeituras, elas querem trabalhar com as empresas e não com os catadores. E eu tenho vivenciado isso. E a gente tem um impasse muito grande. Mas, na verdade, com essa minha, digamos, atuação aqui bem forte no Tocantins... Agora o prazo foi estendido para 2024. Então, tem mais 2 anos. Exatamente, para implantação. Não sei se vão conseguir implementar. Só que assim, o que acaba acontecendo? Nós que temos que cobrar, nós temos que bater lá no Ministério Público e pedir a solicitação. Bate lá por e-mail mesmo, olha, gostaria de saber como está a cobrança da solução da prefeitura para o resíduo sólido de Palmas, né? Ou do Tocantins, do estado do Tocantins. Então, você tem como fazer isso, bate as portas do MP. É para isso que eles estão lá também. Então, assim, nós precisamos, como sociedade, nos organizarmos e cobrarmos, porque senão, se deixa a mercê, o que vem a desculpa? Vem a desculpa sempre da gestão. Trocou gestão. Mas a gestão anterior fazia um projeto, agora a gestão nova quer fazer outro projeto. Não, a gente tem que começar a cobrar que os projetos que iniciaram, eles devam ter continuidade. E não cada gestão que vier agora vai criar um novo projeto, que é o que acontece. Por exemplo, assim, cria um novo projeto, mas um novo nome, e muda, e as pessoas se confundem. Então, assim, nós tínhamos antes a coleta seletiva aqui de Palmas, que era a Recicla, né? Agora é Renova Palmas, um novo nome, repaginou. Aí, porque incluiu uma empresa que vem para recolher o óleo de cozinha também, para transformar em biodiesel, né? E que vem também com o vidro, que tem a Ecovip, que é uma empresa também para recolhimento de vidro. Porque os catadores, eles não recolhem vidro, eles só recolhem o papel. Também, né? Então, assim, com isso, você vai vendo que as coisas estão andando. Em Palmas, a gente já conseguiu ter um progresso grande em relação a isso, porém,
pelo que estava em 2016, quando eu me dei conta que os coletores, né, da coleta seletiva, eles simplesmente foram colocados em alguns pontos e a população nem sabia o que era. E até hoje não sabe. Né? Por quê? Porque falta essa informação. Até hoje as pessoas não sabem, por exemplo, que os coletores coloridos, eles não são coletores de lixo comum, que são bonitinhos lá, com uma cor diferente para você colocar o seu lixo. Não. Ele é o material. E o tipo de material que vai lá também tem isso. Então, eu fiz muitas ações em quadras, e as quadras agora estão nessas quadras, com essa minha movimentação, com a movimentação da comunidade, foram implantados os pontos, os ecopontos nas quadras. O que o pessoal faz? Joga lá tudo, qualquer material. Aquele pessoal que foi sensibilizado, que teve a educação ambiental, que sabe agora que aquele material é reciclável, que é um material limpo, e é um material diferenciado, por exemplo, que você não pode misturar com outros, esse pessoal fica indignado com os outros moradores das quadras que não sabem disso, ou com moradores vizinhos que passam por ali ou descobrem que ali tem um coletor vazio e vêm depositar o seu resíduo ali. Então, é uma questão realmente, Marco, de informação. Falta a informação, falta. Porque as pessoas que são informadas e são sensibilizadas, elas fazem de forma correta. E elas não misturam, elas vão se informando, elas sabem a diferença, elas vão procurando fazer de forma correta a separação e dar o destino correto. Elas sabem o impacto ambiental que isso causa, e elas sabem que isso é geração de renda e de emprego, e que se você misturar o lixo, você vai acabar separando em casa o trabalho, de separar o trabalho que eu digo, mas é um trabalho que que eu digo que reciclar é o ato de amor, porque dá trabalho. Então você separa em casa, você leva pro coletor, aí chega lá, alguém vem e mistura o seu lixo. O que acontece? O seu trabalho todo foi pro lixo. Entende? Então é uma falta também de respeito com quem está fazendo de forma correta a separação do material reciclável. Né? E também, como eu sempre falo, que eu bato na tecla da questão dos conceitos, que não é lixo. O lixo é o que é lixo. O lixo é o que se mistura. O lixo é algo ruim, ele tem uma conotação ruim para quem ouve a palavra lixo, é o que não presta. Então, nós temos que ter uma ressignificação e repaginar isso aí, repaginar esses conceitos, né? Por isso que eu chamo de material reciclável, e diferente do lixo comum. Sendo que o lixo comum hoje também não é o lixo que deveria ser, por quê? Porque tem ali junto o material orgânico. O que hoje eu vejo? Outro problema que nós vamos ter que resolver e vamos desenvolver na crise. Porque se as pessoas se derem conta do que elas têm de material orgânico em casa, que pode ser transformado em composteira, e uma horta em casa, e aí você, ao invés de pagar R$10 o quilo da cenoura, você pode plantar uma cenoura saudável, né? Uma cenoura orgânica em casa. Mas aqui o As pessoal pessoas começam... Não, mas se a pessoa começa a se dar conta de que ela pode ter isso em casa, né, no seu quintal, na sua horta, fazer isso com um material que ela põe para o lixo comum também, que eu digo que é o que a gente chama de lixo orgânico. Olha a diferença que a gente tem aí, olha a diferença que a gente tem para poder trabalhar com as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, as pessoas que hoje não estão conseguindo comprar mais os legumes, a salada, o alface a R$15. Se você, então, tiver uma horta em casa, você pode plantar e colher e comer. Então, mas isso é uma diferença de hábito que a gente precisa trabalhar nas escolas e trabalhar nas comunidades. Então, essa aqui, se tivesse um incentivo, né? E, tipo, em outros estados, ela diz que o resíduo gera desconto, por exemplo, na luz, IPTU. Na luz, no IPTU. Você tem o dinheiro verde, você tem o dinheiro verde, que a quantidade que você descarta lá, você recebe... Alemanha, o ticket para o desconto, né? O dinheiro verde, não é isso?
Não, na Alemanha funciona o seguinte, na verdade, a única coisa que na Alemanha você recebe é o Pfand. O Pfand é o valor do frasco que você paga quando você compra, aí você devolvendo recebe esse valor. Então você paga o casco. O Pfand é o casco, tá? Das bebidas. Então já vem o valor ali daquele casco, aí quando você devolve, inclusive quando eu estava na Alemanha, agora de férias, eu fiz alguns vídeos mostrando isso, eu colocando as garrafas PETs, as garrafas de vidro, que nem todas são recicláveis, mas as retornáveis, desculpa. As retornáveis, você devolve na máquina, pega o cupom, vai lá e recebe o seu dinheiro de volta. Então, mas, porque na Alemanha eles não têm mais esse sistema, você recicla de acordo com cada cidade e de acordo com cada estado, então as regras são particulares de cada um, mas tudo é reciclável lá, tudo eles mandam para reciclável ou para incineração, porque eles usam muito a incineração lá como forma de geração de energia. Então, com relação ao que nós temos hoje, com essa crise pode nos ensinar. No agro, se nós não aproveitarmos essa crise para agora aplicarmos tecnologias biofertilizantes, as possibilidades de usar o minério ao invés desse fertilizante que vem da Rússia, o pó de rocha, então outras possibilidades, a gente não vai desenvolver mais, a gente tem que aproveitar isso. E além disso, né, nós podemos sair, talvez a minha esperança é que um dia o Brasil saia do produtor, porque nós só somos produtores para o primeiro mundo, né? Nós somos o produtor rural, que eu digo que é aquele que vai lá, né, exportar para o primeiro mundo. O primeiro mundo desenvolve tudo. Nós só somos meros trabalhadores braçais do primeiro mundo. Nós somos isso, nós temos que ter essa consciência que nós vendemos, quer dizer, nós não temos a indústria, nós não temos o apoio à indústria local e à indústria nacional, porque se nós tivéssemos isso, nós estaríamos podendo tirar a nossa matéria-prima, passar para a nossa indústria e vender. Olha a diferença. Nós vendemos uma tonelada de minério a troco de banana, literalmente. E olha o valor que a gente paga no quilo, pelo mesmo material que volta para o Brasil. Então, essa consciência que a gente precisa ter e incorporar no Brasil, que nós temos que deixar de ser o trabalhador braçal, né? Quer seja no agro, quer seja na mineração, que são os dois expoentes nossos de importadores, né? Então, para nós passarmos para ser exportadores, nós temos que, em algum ponto, criar essa consciência, deixar de achar que nós somos trabalhadores braçais e que nós podemos ser mais, termos esse empoderamento, porque nós temos a nossa riqueza aqui natural, então nós temos isso, e passarmos, então, para sermos os que vão exportar, exportadores. Quando nós passarmos a exportadores, nós vamos ter um desenvolvimento realmente top. Então, são essas noções. O que a gente puder economizar, de evitar de poder continuar destruindo, ou evitar de poder continuar impactando as montanhas, para isso é melhor. Os próprios componentes de computador, químicos, inclusive tem ouro, né, nos componentes dele. Claro que é um processo muito difícil de separar, mas tudo, se tiver a tecnologia ali, reaproveita. A mesma coisa a embalagem de Tetra Pak. Que é o problema. Nós já temos... A embalagem Tetra Pak, ela chegou, na época que eu estava como assessor de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, ela chegou a ser cotada para ser proibida no Paraná, pelo volume que acarretava nos aterros sanitários e nos lixões. Então, o vice-presidente internacional da Tetra Pak voou até o Paraná para ter uma reunião, porque ele ficou desesperado de algum lugar que iria proibir a embalagem de Tetra Pak. Mas nós, lá na época, fomos o único estado que se levantou, né, contra essa proposta. E eles falaram, não, vamos fazer uma conduta, e eles acabaram investindo nas associações dos carrinheiros, dos catadores de papel, com as compactadoras, aquele liquidificador gigante para papel, né? Então, houve daí uma boa ação nesse sentido, da transformação da política reversa.
Por isso que nós precisamos nos manifestar. Quando a sociedade se manifesta, ocorre a transformação, ocorre a mudança. E é em tudo, Marco, não é só questão da coleta seletiva, por exemplo, do material reciclável, é de tudo. A questão, como a gente comenta, com relação ao meio ambiente, né? A questão da mata ciliar, porque isso aí não é só uma questão de preservação ambiental, é uma questão de cuidado com a própria agricultura familiar. É uma proteção para eles. E é isso que as pessoas hoje têm que ter a consciência voltada para essa, digamos, diferença de olhar para a natureza, sabendo, entendendo que se está acontecendo aquela proibição, é porque tem um objetivo, né? Então não adianta... E não adianta a gente querer, por exemplo, vamos mudar hoje da noite para o dia, não. É um processo que a gente vai fazendo aos pouquinhos, essa educação, mas a gente, a partir do momento que mostra para a pessoa a diferença que vai dar na vida dela, como eu comentei, com relação à própria camada de ozônio, né? Se a gente não tivesse, quando eu tinha 7 anos de idade, começou a regredir a camada de ozônio, porque foi proibido o CFC, lembra? Foi proibido. Os jovens não se lembram, mas assim, ó, nós usávamos o CFC liberado no Brasil. E aí veio milhões de investimento de fora. O Brasil recebeu muito dinheiro para poder não mais fabricar o CFC no Brasil. E com isso nós conseguimos reverter a camada de ozônio. E olha o resultado que nós temos hoje. Se nós não tivéssemos feito isso, hoje o agro, a maioria das grandes fazendas não existiria, esse deserto. Por quê? Se não tem a camada de ozônio, o sol incide. Onde o sol incide sem essa proteção, ele mata, ele seca, não tem nem terra mais lá, não vira uma rocha aquela terra. Por quê? Porque não tem mais nada ali. Então, a partir do momento que o próprio produtor rural, ele se der conta de que se ele realmente não tomar uma consciência ambiental de que se ele está proibido de usar o CFC, alguma coisa está sendo em benefício dele mesmo. Então, são esses detalhes que hoje a gente precisa realmente trazer na pauta. E falar e conversar. E não é como eu falei, Marco, uma vez, porque uma vez você vem, você conversa, as pessoas ouvem, vão embora, esquece, né? Porque tem o seu dia a dia, seus afazeres. Aí ouve a segunda vez, aí ouve a terceira vez. Na quinta vez, a pessoa já começa a se dar conta que tem alguma coisa ali que ela tem que fazer. E aí, a própria consciência dela já não deixa mais ela, por exemplo, não reciclar, né? Não ajudar o meio ambiente, não se preocupar tanto. Ela começa a se empoderar, como eu digo. O que é o empoderamento? É o empoderamento de um cidadão. Porque é uma transformação que nós passamos quando nós nos empoderamos como cidadão. E não é estando em lugares no poder, não. É fazendo a nossa parte. E fazendo de forma correta, mostrando isso para as pessoas respeitando isso. E quando as pessoas começam a se dar conta disso, isso cria um elo muito grande entre as pessoas. E elas se sentem muito melhor, muito diferentes. Então, assim, ó, é como eu digo, você não é ruim o tempo todo e você nem é bom o tempo todo. Mas você pode compensar, né, equilibrar a balança, né? Então, de que forma? Ajuda o meio ambiente, preserva o meio ambiente, ajuda para que mais gerações possam ter a oportunidade de ter o que nós temos hoje. Ar para respirar, água para beber. Nós estamos indo para os capítulos finais. Eu gostaria só que você retomasse o nome dessa empresa que faz serviço em Palmas, da construção civil, e daí fizesse aí as considerações finais. Se tiver o telefone deles, pode passar aqui, ou a gente deixa depois nas mensagens o contato deles. Eu acabei... não, eu passo, sabe que eu deixo, e a gente pode fazer, talvez, um folderzinho para deixar no próprio site, aí no nosso... Desculpa, no Instagram também, no site... também, porque a Ambiental, o nome dela é Ambiental, exatamente, tá? Ambiental. Isso, a Ambiental. E ela é fácil de chegar também, porque indo ali para
Quando você vai para Teutônia, você vai para o cemitério. Não vai para a área dos cemitérios? Aham. Vai, né? Entrou ali, na primeira saída você já entra numa estrada, depois eu vou colocar direitinho o endereço deles. Não, na Você... Teutônio, aonde? Depois do Detran, Não, é isso? você vai... Não, ali, ó, não, desculpa, na TO. Da TO. Você vai para a TO, ali no Sai posto... da Aparecida do Rio Negro. Aparecida do Rio Negro, ali que eu falo que é a saída para os cemitérios, né? Porque ali, os cemitérios ficam tudo ali. Então, naquela saída, na primeira entrada ali, que é uma entrada bem difícil, de difícil acesso, mas a primeira entrada à esquerda, ela fica à esquerda, você pega aquela estrada e segue reto, você vai dar lá na Ambiental. Ela não é longe. É uma estrada, claro, de chão batido. Então, assim, lá você pode realmente destinar todo esse resíduo da construção civil. Isso para quem vai destinar, mas eu estou dispondo da gente pôr o contato deles aqui na descrição. Com certeza. Eu coloco ali, eu coloco o contato, coloco o nome, o contato, o endereço direitinho, para as pessoas terem acesso e saber que lá o teleentulho leva para eles, e lá você também poderá comprar o seu material para o aterro da sua própria casa, porque é um material que vai ser reciclável, né? Então, é muito interessante isso, paga muito mais barato do que comprar, né, a matéria-prima direto para aterrar. Caminhão de terra, exatamente. Não, você pode comprar lá deles também. Então, assim, é importante então, demais. É isso, ó, saindo para Aparecida, tem o posto, passou o posto, já a primeira esquerda, não dá nem 50 metros do posto. Dá para cruzar a avenida ali na hora, né? Isso. Aquela estrada ali. Foi bem tranquilo. Então, eu agradeço novamente. Estou conversando com a Marco, assim, é importante demais esse canal de comunicação para fazer para passar para a população essas informações importantíssimas que não chegam à população. Então, assim, ó, o trabalho de vocês, assim, ó, está de parabéns realmente, porque quando a gente vem conversar, é como eu digo, não adianta você vir, falar palestra e usar os termos técnicos. As pessoas, elas precisam ter o acesso e o entendimento de uma forma simples. Sim. Né? Então, é isso. E aí realmente funciona, porque você acha que é muito complexo e, no entanto, é tão simples que você, quando ouve a simplicidade, a forma que você pode realmente mudar toda uma sociedade, você se dá conta que realmente o que está faltando é mais simplicidade e mais informação correta. Só isso. E isso vocês estão... São as pequenas coisas, né? São essas pequenas coisas. Exatamente, porque a gente não... pequenas coisas, Exatamente. E pequenas coisas de forma simples. Nada, eu não estou falando de tecnologia, não estou falando... Não vai precisar tirar o alumínio do Tetra Pak, nada, né? Só... Por enquanto, não, essa aí, sabe, mas já é um bom começo. Então, assim, estamos disponíveis sempre. Eu gostaria de aproveitar, se me resta um pouquinho, tem duas importantes ações. Na Agrotins, o Grupo Mulheres do Brasil está tentando, então, essa parceria com a Agrotins, para esse ano a Agrotins recolher todo o material reciclável, porque são 100 mil pessoas circulando lá diariamente. Então, a gente está com esse projeto aí encaminhando lá junto com a CEAGRO, para que a CEAGRO, então, nos dê essa oportunidade de trabalhar com eles e fazermos isso, então, esse ano. O segundo ponto é que em maio, no dia 17 de maio, nós teremos o evento, né, que vai ser o evento da Rede TO Sustentável, que é o TJ e instituições, que estarão, então, fazendo novamente o dia D da reciclagem. E aí, esse ano, então, será no dia da reciclagem, em Palmas e nas cidades que têm autarquias do TJ também, e a gente quer desenvolver isso para todas as cidades do Tocantins. E vamos precisar de vocês para fazer essa divulgação. Então, solicito que quando tiver tudo pronto, organizado, para nós virmos até vocês para poder divulgar esse grande evento que vai ser novamente o dia da reciclagem, para o Tocantins parar para reciclar, para a gente ter esse baque mesmo e chegar em todas as cidades do Tocantins. Então, assim, ó,
São 2 eventos importantes agora que nós temos pela frente, maio e maio, né? Maio Agrotins e maio Dia D da Reciclagem. São os 2 em maio. Então, assim, é bom a gente já ir preparando as pessoas para elas saberem que na Agrotins elas vão ter que ir lá e separar o seu material. Tomou seu refrigerante, a sua latinha vai para reciclagem. Tomou a sua água, a sua garrafinha PET vai para reciclagem. Não pode ir para o lixo. Isso é importante demais. Maravilha, eu estou conversando aqui com a Eliane Toctrop, bacharel em Direito, líder do Comitê Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Palmas, integrante da coordenação do Fórum Estadual do Lixo e Cidadania Tocantins. Nós conversamos hoje com separação de lixo e a separação de detritos da construção. Gostaria de te agradecer imensamente a sua participação hoje e conte conosco para divulgar qualquer ação ambiental, e você que está na escuta também. Nós estamos aqui toda terça no Terça Ambiental. Obrigado.